Hello everyone, good morning, good afternoon or good evening. Hoje nós vamos estar falando sobre o PET do primeiro ano, terceiro bimestre, quarta semana. Então vamos lá, pessoal. Roda a vinheta. A semana número 4 está falando sobre prepositions. Nós vamos estar falando sobre in, on e at. Texto introdutório. Hello there. Nesta semana você irá identificar como as preposições ocorrem em contexto. Study hard. O conteúdo explicativo sobre preposições é apresentado junto aos exercícios. Então, boas descobertas. Nós temos aqui, pessoal, então a primeira preposition of time, on. We use the preposition of time on for complete dates or days of the week. Então, nós usamos o on quando nós vamos falar de datas completas, sabe? Quando nós falamos o dia, o mês e o ano, aquela pessoa bem específica. Did you pick a topic yet? I narrowed it down to a few options. Aí a gente usa o on. E a gente também usa o on quando a gente vai falar de dia da semana. Por exemplo, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. E aí, por diante. Olha aqui a primeira frase, sentence, que nós temos aqui, que o PET nos deu. Flávio Melo was born, ele nasceu, on February 15th, 1950. Nós temos aqui uma data completa. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1950. Então, se nós temos dia, mês e ano, nós usamos o on. Agora, nós usamos in to talk about periods of time, like a month or a year. Então, nós usamos o in quando nós queremos falar, por exemplo, de um ano, mas sem falar da data e do mês. A gente só quer falar o ano. Por exemplo, em 1950, em 1980, aí nós usamos o in. Ou quando nós queremos falar também só o mês, a gente também usa o in. Olha aqui a sentença number 2. Tavares withdrew the course of sociology in the third year to be a full-time artist. Então, olha, no terceiro ano, in the third year, é um período ali de tempo. Agora, a number 3. In 1976, he published his album of drawings. Então, aqui nós temos apenas o ano, 1976. E é por isso que nós usamos somente o in e não o on, que nós vimos na sessão passada. Agora, o at. Nós usamos o at to refer to a specific point in time. Em um ponto específico, sabe? No tempo. Por exemplo, Hermano José, who at that time already enjoyed a high reputation as an artist. Então, olha, naquele tempo, at that time, nós estamos falando em um ponto muito específico. A gente usa o at. Olha aqui a sentence number 5. At this time, he studied. Então, at this time, nesse tempo, um tempo específico. Olha aqui a sentence number 6. I developed my love of photography at the age of 16. Na idade de 16 anos, né? Nesse ponto específico da vida dele, ele desenvolveu a vontade aí, o amor por fotografia. Então, vamos aí para number 2. Whose bio is it? Replace letters with the prepositions in, on, or at to complete these short biographies. Então, aqui nós temos assim, de quem é essa biografia. Vamos aí trocar os espacinhos, né, por in, on e at, para completarmos aqui as biographies. Number 1. Artist, painter, born. Olha só, aqui nós temos apenas o ano, 1853. Qual que a gente usa quando é somente o ano? Lembra? Vai completando aí no seu caderninho. Aí depois nós temos assim, lá na letter B, alguma coisa, a young age, em uma idade jovem, uma idade, né, cedo. He was melancholic.
Ele era melancólico. Qual preposição nós usamos para definir ali um ponto específico no tempo? Podem completar. E por último aí, he died, alguma coisa, em 29 de julho de 1890. Está especificando demais, olha, 29 de julho de 1890. Tem aí data, mês e ano. Qual que a gente usa assim? Lembra? Então, pessoal, vai ficar desse jeitinho, olha, confere aí com o que você fez. Artist, painter, born in 1853 in Zundert, Netherlands. His famous works include Stair Nights, The Bedroom, Iris, Sunflowers. At a young age, he was melancholy. He shared the name and birth date with his dead brother. He died on July 29th, 1890. É um pouquinho difícil ler esse tanto de data, né? Mas vamos lá que a gente consegue. Agora nós temos aqui o segundo artista, o segundo textinho. Ele nasceu, born, aí nós temos uma data completa, abril 15 de 1452. Lembrando que lá eles trocam, né? Primeiro é o mês, depois é a data, vocês observaram? Mas a gente fala em português 15 de abril de 1452. Então, qual preposição a gente usa para datas assim completas, né? Agora, já na letra E, nós temos assim, the age of 20. Então, ali naquele período, naquela idade dos 20 anos, qual preposição a gente usa para delimitar ali um tempo específico, um período específico? E a letra F, nós temos he died, ele morreu, alguma coisa, 1519. Então, quando nós temos apenas o ano, qual preposição que a gente usa? Lembra? Vai ficar desse jeito, pessoal. Então, eu vou ler com vocês para vocês conferirem aí no caderninho de vocês, tá bom? Na apostila. Artist, inventor, scientist, born on April 15th, 1452 in Vinci, Italy. At the age of 20, he was already recognized as a master artist. He died in 1519 in Amboise, Kingdom of France. His famous works were Mona Lisa, The Last Supper, The Vitruvian Man. Então, pessoal, nós temos aqui o segundo artista já preenchido. Vamos, então, completar a obra aí do terceiro artista. Born, alguma coisa, October 31st, 1902, Itabira, Brasil. Então, aqui está dando uma data completa, 31 de outubro de 1902. Qual preposição nós usamos quando a gente quer falar de datas completas? E também fala que ele morreu especificamente em 17 de agosto de 1987. Qual preposição nós usamos para datas completas? E na letra I nós temos escrito, né? Written, alguma coisa em 1930. Né? Nós temos apenas aqui o ano, nós não temos a data nem o mês, mas foi em 1930. Então, como é que vai ficar? Fica assim, pessoal, olha só. Poet, journalist, born on October 31st, 1902, Itabira, Brazil, died on August 17th, 1987, the first of his numerous collection of poetry, alguma poesia, written in 1930, demonstrates both his affinity with the modernist movement and his own strong poetic personality. Então, pessoal, nós temos aqui o terceiro artista brasileiro. Agora, nós precisamos aí escrever, olha só, write the correct combination of numbers, letters, to match each biography to the correct notable person. Então, nós precisamos aqui correlacionar esses textinhos que nós acabamos de fazer com as imagens dos artistas. Nós temos aqui o Leonardo da Vinci. Lembra qual dessas biografias corresponde a Leonardo da Vinci? Para mim, pessoal, o que mais ficou claro é por causa do que ele fez o quadro da Mona Lisa. Né? Se não tivesse aquilo lá, acho que eu teria que pesquisar. Mas quem fez o quadro da Mona Lisa? Foi Leonardo da Vinci. Nasceu lá na Itália. Então é ele mesmo, Leonardo da Vinci. Agora, letter B, nós temos Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. O Vincent van Gogh, eu não sei nada dele. Então, ele foi o que restou mesmo. E foi o number 1.
o number one. Porque o C, pessoal, Carlos Drummond de Andrade, nós sabemos que ele é brasileiro. E ele, se ele é brasileiro, o único texto que está falando sobre brasileiro é o terceiro textinho. Então, number 3 está falando do Carlos Drummond. Ele morava aí em Itabira, pertinho aqui, né? De Santa Luzia. Então, vamos lá, pessoal. Number 4. Now, study these excerpts from the text in semana 2. Em João Pessoa, Paraíba, Brasil. At the Art Sector of Federal University of Paraíba. In some of the most prestigious American universities. In Cayenne. In all these places. In the beautiful Welsh countryside. At college. In my works. Aqui, pessoal, eu coloquei apenas as frases que começavam mesmo com as preposições. Eu diminuí um pouquinho o que estava lá no PET para ficar mais objetivo para nós, tá bom? In this context, the preposition in and at indicate time or location. Elas definem localizações, location, né? Quando vai falar em Paraíba, em Cayenne, em tal lugar. Não estamos falando de tempo, não estamos falando de datas agora, mas nós estamos falando de localizações em tal lugar, tá bom? Number 5. Read the excerpt on the Modern Art Week and replace the numbers with a preposition in, on, or at, and the capital letter with the appropriate past simple form of the verbs in parentheses. Então, pessoal, nós vamos trocar aí os números por preposições e trocar a letra maiúscula pela forma apropriada do passado do verbo. Na primeira sentença, nós temos aqui a Cultural Festival held, tananã, São Paulo's Teatro Municipal. Quando a gente está especificando que foi no Teatro Municipal de São Paulo, e não apenas na cidade de São Paulo, a gente usa a preposição at, porque foi bem específico naquele teatro. Então, at, a preposição at, é para coisas mais específicas. Agora, no segundo ali, nós temos uma data, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Lembra qual que a gente usa para falar de datas assim tão específicas, de datas completas? Nós usamos o on, lembra? Agora, na letra A, nós precisamos colocar o passado do verbo produce. O verbo produce é um verbo regular, então é só colocar um D ali no final, porque ele já tem o E. Então fica produced. And, letter B, participate. Participate também é um verbo regular. Então, também é só colocar o D ali e vai ficar participated. Agora, no number 3, nós precisamos trocar com uma preposição. Qual preposição encaixa aqui? This 3-day series of concert. Aqui vai ser a preposição in, nesses 3 dias de concerto. In this 3-day series of concert. Então, vai ficar dessa forma. Confere aí no seu caderninho. Agora aqui nós temos um textão, né? Textão. Mas vamos lá. Nós temos aqui a letra C para trocar o verbo em parênteses para o verbo no passado. O verbo include, no passado, é só colocar um D também, porque ele já tem o E. Então, fica included. Included. Agora, a letra D também é a mesma coisa, é só colocar o verbo no passado, colocar aqui o ED. Então, ao invés de ficar return, vai ficar returned, com o ED no passado. Aqui no número 4, nós temos a data, 1919. Então, nós precisamos trocar aí pela preposição correta quando a gente vai falar de tempo, que é a preposição in. Então, nós vamos trocar aqui o number 4 por in. No número 5, nós temos aí falando de uma cidade, Berlim, New York. É uma cidade, não está especificando em qual lugar naquela cidade. Então, a gente usa o in também. A gente vai falar de localizações sem especificar muito. A gente usa o in. No number 6, vai estar falando assim, significant role, tanana, the development of Brazilian modernism
was Cacilha do Amaral. Então, aqui também nós vamos usar o in the development, no desenvolvimento da arte moderna aí do Brasil, do modernismo no Brasil. E no número 7, nós vamos colocar the time of the semana. Naquele específico tempo, naquele período daquela semana. At the time of the semana. Então, nós vamos usar o at aqui. E por último, the fastest growing cities na cidade do Brasil. In Brazil. Então, vai ficar dessa forma. Olha só, eu coloquei em vermelho, como é a forma correta, e em negrito ali o que estava se seguindo, né? Para vocês terem mais atenção aí na hora de completar o próximo texto. O grupo, né? The group that took part, the week, e na semana, né? Quando a gente vai falar na semana, a gente vai falar in the week em inglês, né? E aí a letra E, nós precisamos colocar remain, o verbo remain, de uma forma negativa, tá? Como que a gente faz negativas no passado? A gente coloca o did not e o verbo. Então fica did not remain or didn't remain a unified movement, tá bom? Então vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Lembrando que remain é permanecer, né? Aqui está falando que contrariamente à intenção inicial, contrary to their initial intentions, didn't remain a unified movement. Eles não permaneceram um movimento aí unido, né? Unificado. Aqui, por último, nós temos a letra F para colocar o verbo believe no passado. O verbo believe no passado também é regular, é só acrescentar um D. Então, believed, né? Com o D aí no passado. A letra X, nós temos aqui opposition to the anthropomorphic. Essa palavra estranha aí, gente. Word nationalist. Mas, bom, qual que é a preposição que nós vamos colocar aqui? Em oposição. In opposition. In. Na letra G, nós vamos colocar o verbo no passado. Então, vai ficar rejected. E, por último, no number 11, nós temos engaged in politics. Vai ficar dessa forma aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham sido ajudados com essa aula. Que Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas para receber aí mais atividades do PET ajudadas para vocês vencerem esse ano aí difícil, né? Da pandemia. Um abraço no coração de vocês. Deus abençoe.